E se eu te contar que uma morte de Stranger Things mudou e transformou Stranger Things pra ela ser o que essa série é hoje? Oi, eu sou Carol Santoyan e seja muito bem-vindo ao especial Stranger Things. Pois é, minha gente, por incrível que pareça, eu não estou falando de uma morte recente, eu estou falando de uma morte lá da primeira temporada. Quem não se lembra, o Justice for Barb, eu duvido que você não lembre disso, pois Barbie foi a primeira vítima fatal de Demogorgon, e a morte dela desencadeou uma série de coisas na série que transformou a série no que ela é hoje, atualmente. E eu vou contar pra vocês hoje por que essa morte de uma personagem que aparentemente não seria tão importante foi decisiva para transformar a série. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho no que nós falamos no episódio 1 do especial. Se você não assistiu, depois desse vídeo, volta lá para você entender um pouco melhor. Mas fica aqui comigo. Como eu falei lá naquele episódio, Stranger Things tem uma divisão muito interessante de núcleos. O protagonismo, ele se dissipa nesses núcleos. Então, apesar da gente ter Eleven como uma protagonista um pouco mais acima dos outros, os grupos, eles têm protagonismo em si. Então, o grupo das crianças, o grupo dos adolescentes, o grupo dos adultos. As crianças atualmente não são mais crianças, os adolescentes não são mais adolescentes, mas vocês entenderam isso aqui que eu tô colocando. Então, quando a gente olha para a primeira temporada de Stranger Things, é muito interessante a gente entender como são dadas as relações até então. Até a morte da Barbie, o que tá acontecendo? A Joyce tá lá praticamente sozinha, todo mundo achando que ela tá maluca, porque o telefone dela toca, ela escuta a respiração, escuta o Will, mas ninguém acredita que ela está falando com o Will. O povo acha que ela tá doida. E depois, quando ela começa com o negócio das luzes, pior ainda. As crianças vivem nos próprios mundos delas. Quando chega a Eleven, pior ainda, né, gente? Porque a Eleven, ela não confia em adultos. Então a Eleven pede principalmente para os meninos não contarem para ninguém da existência delas. É até uma coisa que deixa o Lucas desconfiado. Ele fala, não, a gente vai contar. E é aí que ela mostra os poderes e fala, não vão contar. Não. Ela explica para os meninos que tem uma coisa estranha, ruim acontecendo e que não é para contar para os adultos. Então eles basicamente, ali, quanto protagonistas, as crianças, eles não confiam nos adultos. E ao mesmo tempo, a gente também tem o núcleo lá dos adolescentes, da Nancy, que envolve a Barbie, mas tem a Nancy, tem o Jonathan, que não acredita na mãe, e tem o Steve, que é um bad boyzinho da escola. E a Nancy, ela, o quê? Ela tem um afastamento muito grande das crianças. Inclusive, tá lá no piloto, né? Os meninos falam, ela tá esquisita agora com esse negócio do namorado dela. Inclusive, tem várias cenas da Nancy implicando com o irmão. Hey. Quando a gente olha pra esse escopo dessa série e pro que ela se torna no final, que é o que Stranger Things é, o que é Stranger Things? A gente vai explorar isso um pouquinho melhor amanhã, mas aqui eu já vou dar um spoiler. Stranger Things é uma série que ela tem sempre no final da temporada, por conta do seu tema, essa união. Esses grupos viram um grande grupo e unidos eles conseguem derrotar o desconhecido. Então é muito interessante a gente entender, no final eles precisam se unir porque eles só conseguem derrotar aquilo quando eles estão unidos, mas lá no começo eles estão totalmente separados e aparentemente são universos que nem se conversam, né? Aparentemente são tramas que nem fazem muito sentido entre si. Como que essas tramas vão se unir? E aí vem justamente a morte da Barbie. Eu acho essa morte muito importante. Quando eu fui decupar assim a série, entendendo cena a cena como as tramas se entrelaçam, eu consegui perceber que é justamente a partir da morte da Barbie, não que a partir dali exatamente, mas o fato do Jonathan ter tirado aquela foto da Barbie é o primeiro indício que a gente tem da existência do Demogorgon. E justamente por ele ter tirado e por a Nancy se interessar por aquelas fotos, isso que começa a mover essa linha investigativa dos adolescentes. Até então eles estavam totalmente alienados dessa trama do Upside Down. Eles estavam ali mais naquela trama romântica. E isso muda, inclusive, a trama romântica. Porque quando a Barbie morre e a Nancy ainda não sabe, a Nancy fica com uma pulga atrás da orelha. E ela vai começar a se preocupar com aquilo. E ela vai se afastando um pouco do Steve, que acha aquilo ali, gente, pra quê? Barbie, ele não tá muito ligando pra aquilo. Ao mesmo tempo, o Jonathan não tá acreditando na mãe. Mas ele tirou a foto. E na foto aparece o Demogorgon. Ele não percebe muito. É apenas quando a Nancy pega aquela foto que o Steve lá rasgou e tudo mais,
mais, mas ela reúne aqueles pedacinhos, ela consegue ver o Demogorgon e ela vai ligando os pontos. Ela começa a se aproximar mais do Jonathan também, então a relação que eles vão desenvolver depois, né, começa daí também. O afastamento do Steve parte dessa história da Barbie também. E a Nancy, da forma como conhecemos hoje, com esse olhar investigativo, que é muito trabalhado, inclusive na terceira temporada, que é a temporada que ela vai pro jornal e que ela faz o estágio lá, esse embrião é plantado por conta da Barbie. Então tudo vem a partir dessa morte. E é o núcleo dos adolescentes que vai unir, vai fazer essa ponte entre o núcleo das crianças e o núcleo dos adultos. Eles são os elos que ligam. E é só por conta da morte da Barbie que essas tramas começam a se entrelaçar numa mesma investigação. E é muito interessante, né? Porque sempre no final eles se juntam pra conseguir derrotar, eles entendem que estão na mesma jornada ali, mas eles também ficam meio divididos. Então a Nancy, ela acaba estando lá mais focada em eu quero matar o Demogorgon, enquanto o Hopper tá lá dentro pra resgatar o Will lá no Upside Down. É muito interessante como eles se unem, eles somam forças, somam cérebros também, porque eles pensam, colocam os planos todos em ação juntos, né, a partir desse momento, quando eles entendem que eles estão numa jornada, de fato, que é a mesma jornada, todo mundo quer salvar o Will, mas ao mesmo tempo eles têm as suas vontades dentro daquelas tramas, como por exemplo a Nancy quer vingar a Barbie, então ela quer matar o Demogorgon e por aí vai. Então eu achei muito interessante pensar na morte da Barbie, porque como nós já falamos nesse vídeo aqui, eu vou deixar pra vocês, via de regra, a gente não é muito fácil matar personagem, mas a gente mata um personagem quando ele é muito importante pra fazer a história mover. A Barbie, ela já foi plantada pra morrer, isso era óbvio, e a morte dela tem impacto até hoje, porque as tramas do jeito que a gente conhece, as relações do jeito que a gente conhece atualmente, as relações, por exemplo, do Dustin com o Steve, elas foram plantadas lá na primeira temporada. Claro que teve uma progressão, né? Óbvio, mas elas são plantadas lá na primeira temporada, quando esses núcleos começam a se entrelaçar, a ganhar confiança, porque eles partilham de um mesmo segredo. E se você gosta de escrever histórias e quer entender como que se desenvolve uma ideia, nos dias 16, 17 e 18, eu vou ministrar um curso gratuito que é uma imersão criativa. E assim, ele é totalmente gratuito mesmo, mas ele não vai ficar disponível aqui. Então, se você quiser, tiver um interesse para você não perder essas aulas, que vão ser muito legais para você descobrir como que você nunca fica sem ideia, como você se mantém uma pessoa criativa e não só isso, o que você faz a partir dessa ideia para transformar em roteiro, sinopse, argumento, esse passo a passo, a gente vai falar tudo isso nesse curso gratuito que eu vou ministrar para vocês. Então a única coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui embaixo, nesse link que eu tô colocando aqui. Então é isso, gente. Amanhã nós estamos no terceiro e penúltimo episódio do nosso especial Stranger Things. Eu vejo vocês até lá. Beijo. Tchau!